acabar mais rápido, né? Peraí. Isso aí. Pessoal, então, na próxima semana, a gente vai, na próxima live, na sexta-feira que vem, eu vou fazer uma live vamos fazer um resuminho, né? Para a prova, né? Referente às questões que vai cair de história na avaliação bimestral, lá que vai ser na outra semana. Já sabem, né? Dia 28 começa. Dia 28 até dia 1º. Bom dia, aliás. Bom dia, Gustavo. Tudo bem com você? Beleza. Tudo. É isso aí. Bom ver vocês assim, sabe? A maioria não entra, não consigo nem ver o rostinho mais de vocês. Mas, enfim, não é reclamação. Um negócio. Oi, pode falar. Talvez eu cochile um pouco, tá? Mas... não vale. Quem é que tá falando isso aí? Quem é? Sou eu. Ai, desculpa. É que eu não consigo segurar a história, eu não consigo... Estela. Só dá um apaguezinho, mas depois eu volto. Estela, você vai dormir na minha aula, honra. É só um apagozinho, eu prometo. Logo você não pode. Tá proibido. Que feio, Estela. Nossa. Essa cadeira é Os seus pais que pagam uma matrícula de R$300, cara. Nossa. Ela não vai dormir, não. Ela tá brincando. Presta atenção. Pessoal, ó. Então, como eu estava falando para vocês, aí na sexta-feira que vem, na nossa live, eu vou fazer um pequeno resuminho, tá? Da prova. Só para a gente relembrar, né, o que foi dado, o capítulo vai ser o capítulo 8, colonização portuguesa no Brasil, tá? A nossa prova. Tá recente, tá? A gente fez ele, tem poucas aulas aí que a gente fez, né? E eu acho que vocês estão indo muito bem, assim, eu não tenho reclamação do 7º A. Eu só queria que vocês... tem muito aluno que não está fazendo atividade, eu estou acompanhando lá. É um geral, tá? Não vou especificar quem é. Quem não está fazendo sabe. Eu estou acompanhando lá e estou vendo que muito aluno não está fazendo atividade, pessoal. E no presencial não tem um trabalho aqui, com essa sala. Vamos fazer, eu estou separando cada aula que a gente tem, eu estou colocando um pouquinho de questão, não estou colocando aquele monte de lição. Então, eu acho que está tranquilo para fazer, mesmo assim tem aluno que não está fazendo. Isso daí vocês perdem ponto. Vocês podem ter uma chance de aumentar a nota de vocês, né? Então, pessoal, entra lá, vê se tem alguma coisa pendente. Eu mandei uma lista de pendência, né? O Thiago deve ter mandado para vocês. Vê lá, façam as atividades, tá? Mandam para mim de volta, para vocês terem uma nota boa aí, tá bom? Vamos começar então? A gente já deu início no capítulo, na aula anterior, ao capítulo 10, né? Que é a escravidão, resistência e diáspora africana, né? Então, pessoal, sempre quando a gente fala de escravidão, remete ao que ocorreu, né? Desde o século XVII, né? Qual a página? Página 216. Página 216 do nosso livro. Quem tiver com o livro aí pode acompanhar, tá bom? Mas vamos bater um papo, né, sobre esse tema, que é um tema bacana, antes da gente entrar, né, no conteúdo, tá? Então, quando a gente fala de escravidão, sempre vem à nossa cabeça, né? O que aconteceu, né? O que ocorreu no processo de colonização, né? Principalmente aqui na América, tá? Que foi a escravização dos negros, né? Da África, né? O comércio de negros, enfim. Sempre vem na nossa mente isso daí, tá? Mas esse capítulo, ele trata da escravidão de uma forma mais abrangente, tá? Inclusive, eu até gostaria de deixar uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que no mundo atual de hoje existe algum tipo de processo de escravidão? Eu queria que vocês deixassem aí a opinião de vocês, quem quiser, lógico. Quem quer Eu acho que falar? Sim. Quem é o Gustavo que falou? Quem foi que falou? Não, Matheus.
Matheus, você acha que sim, Matheus? Por quê? Por que que você acha? Isso, porque às vezes tem muitas pessoas que nem, por exemplo, trabalha, vamos dizer, umas, sei lá, 18 horas por dia para ganhar bem pouco. Muito bem, acho que isso podia se encaixar aí no processo de escravidão. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais alguém, pessoal? Daqui a pouco, Matheus, a gente vai comentar sobre isso. Também acho isso. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso que você falou. Iago quer falar? Cadê o Iago? Também acho isso, professor, que às vezes as pessoas trabalham pouco tempo, às vezes trabalham uma semana e com um salário bem pequeno, né? Sim, sim, é verdade. É uma forma de escravidão, de escravidão, não é? Todo mundo concorda, pessoal? Todo mundo concorda? Sim. Só que a gente pode colocar de uma forma que existe diferença, tá? Uma diferença entre a forma de escravidão lá do século XVI, XVII, XVIII, né? Até início do XIX lá. Em relação a esse tipo de escravidão que o Matheus, o Iago, vocês estão concordando que existe. Porque naquela época, o escravo, ele tinha um dono, né? Tinha comércio de escravo, o escravo era vendido. Então, o dono, naquela época, ele achava que ele tinha todos os direitos. Então, ele podia fazer qualquer coisa com o escravo, né? Hoje, a gente tem órgãos que protegem, né? Como as leis trabalhistas, né? Que mais que a gente pode colocar? As próprias leis, né? As próprias leis que é crime, né? Esse processo de escravismo ou escravização, né? E hoje em dia você não pode açoitar um funcionário seu, né? O patrão, né? Não pode açoitar, né? Não pode impor castigo, por exemplo. Existem outras formas de castigo, lógico, mas sempre com a lei por trás, né? Mas no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, no mundo que a gente vive, tem muita coisa que está na ilegalidade, tá? E que muitas das vezes as pessoas não, isso daí não é denunciado. Então fica meio que assim, no anonimato, tá? E aí, quando tem uma denúncia, né? Aí a polícia, enfim, os órgãos competentes vão lá, vão investigar, vão ver se é verdade. E aí aquele empresário, aquela pessoa que está mantendo, teoricamente, um funcionário fora das leis, né, que regem essa parte da economia, enfim, as leis trabalhistas, esse indivíduo ele é enquadrado. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. Existem denúncias e, inclusive, já quem quiser puxar na internet depois, na região central aqui de São Paulo, bolivianos, por exemplo, vivendo em condições assim de trabalho escravo, tá? Recebendo muito pouco, tá? E praticamente por lugar de morar e comida só, tá? E hoje em dia a gente sabe que isso daí, o trabalhador, ele tem que ser remunerado pelo que ele ganha, né? Não em péssimas condições de higiene, enfim, de trabalho mesmo, trabalhando 16, 17, ou que nem o Matheus falou, até 18 horas por dia, né? Hoje em dia isso acontece aqui no nosso país, no nosso estado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de que quando a gente fala de escravidão, e esse capítulo está tratando disso, a gente está falando não só, a gente não vai falar não só da escravidão que aconteceu, né, com os negros africanos aqui, nos séculos passados, como também um processo de escravidão atual, né, e isso daí também remete a gente, né, a Revolução Industrial, né, que traz tema muito latente, né,
aquela coisa de você trabalhar e não ter o devido valor pelo aquele trabalho seu, né? E quem enriquece com isso daí? Quem é que ganha? Quem é que lucra mais com isso daí, né? São os grandes, exatamente, os grandes empresários aí, né? Os empresários, as pessoas que infringem a lei dessa maneira, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui na página 216, no segundo parágrafo, ó, na Idade Moderna, a escravidão se desenvolve como processo. O papel-chave do escravo no sistema produtivo permanece. E ainda que o comércio dessa força de trabalho já fosse conhecido na antiguidade, na modernidade expande e se torna parte importante. Há, portanto, duas maneiras de pensar o escravo. O trabalhador escravo, sustentação do modelo de plantations, que é o escravo, né, que na época, por exemplo, do Brasil Colônia, acho que o ano passado não, esse ano mesmo. Vocês sabem o que é plantation, pessoal? Vamos ver, vamos relembrar isso daí. Aquele sistema plantation que os portugueses implementaram aqui, vocês lembram disso daí? Quem que lembra? Ó, plantation, pessoal, sempre quando vocês verem essa palavra plantation, vocês lembram de grande latifúndio com uma monocultura, ou seja, com uma cultura de uma plantação de um produto, com a grande mão de obra, né, que na maioria das vezes, ou no caso, né, das plantations, era mão de obra escrava. Então, vamos lembrar no Brasil Colônia, qual que era o produto que depois do pau-brasil, né, foi difundido aqui? A plantação de cana-de-açúcar, os grandes engenhos lá, né? Quem que plantava, quem que trabalhava nessas lavouras de cana-de-açúcar? Os negros, né? Os negros, porque os índios, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, e na aula, na live seguinte a gente vai falar, né? Por que os índios não foram escravizados, né? Então, sempre quando vocês ouvirem essa palavra plantation, lembram sempre monocultura, cultura de um produto, com grande latifúndio, né? Uma grande quantidade de terra plantando um produto com uma grande quantidade de mão de obra, tá? E aí os escravos foram uma parte importante nesse sistema plantation, tá? Modelo de plantation e o escravo mercadoria, elemento lucrativo nos negócios da África. A construção de uma justificativa racial é um elemento novo de sustentação ideológica, uma vez que, no mundo antigo, a escravidão era prioritariamente determinada pela origem e não pela etnia. Embora o tema seja ligado à história, a escravidão não está presa no passado. O mundo contemporâneo, aí onde eu queria chegar, ó, apresenta várias formas de escravidão. Se situações semelhantes à Organização Internacional do Trabalho, OIT, uma agência composta por 186 países membros da Organização de Trabalho. Entre seus objetivos também está a eliminação do trabalho forçado, chamado de trabalho análogo à escravidão. No Brasil, a existência dessa forma de trabalho só foi reconhecida em 2005, quando o número oficial era de 25 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão. Muito embora haja legislação local, internacional contra essa situação, a impunidade e lucratividade são os principais fatores que contribuem para a sua existência em pleno século XXI desse sistema. Então, isso que o Matheus, o Iago, que a gente estava comentando aqui, né, quando eu perguntei para vocês se vocês acham que existe escravidão hoje em dia, essa palavra aqui fala tudo, né? Que é trabalho análogo à escravidão. Eu tenho uma definição disso, pessoal, para vocês entenderem. Vocês querem anotar? Eu vou ditar bem devagarzinho do que é trabalho análogo à escravidão. Eu trouxe aqui para vocês. Vocês querem anotar?
Quem quer, dá um joinha aí. Anota, é importante para vocês professor. entenderem. Então, eu vou ditar bem devagar, tá? Vocês anotem. Não é muito grande, tá? Essa definição. Ó, trabalho análogo à escravidão. Porque não está no nosso livro, tá, pessoal? Então, por isso que eu trouxe a definição disso, para vocês entenderem melhor o contexto geral de quando a gente fala, de quando a gente trata da escravidão hoje em dia. Então, ó, trabalho análogo à escravidão. No trabalho análogo, análogo com acento no A, no A do na, tá? Análogo, o trabalhador não é posse do empresário. Ponto. Hoje enquadra-se ao trabalho análogo. Você pode repetir, por favor? Posso. Ó, no trabalho análogo, o trabalhador não é posse do empresário. Ponto. Hoje enquadra-se ao trabalho análogo. Hoje enquadra-se ao trabalho análogo ao escravo uma situação que combina diversos fatores. Degradantes como? Dois pontos. Enquadra o que, professor? Professor, você pode repetir na parte de hoje? Enquadra-se. Hoje enquadra-se ao trabalho análogo. Hoje enquadra-se ao trabalho análogo ao escravo uma situação que combina diversos fatores degradantes como, dois pontos. Todo mundo anotou até agora? Lugar inadequado. Peraí, professor. Pode repetir, por favor, a partir de situação? Situação que combina diversos fatores. Situação que combina diversos fatores degradantes como, dois pontos. Lugar inadequado, desobedecendo regras. Lugar inadequado, desobedecendo regras de saúde e segurança ocupacional. Desobedecendo regras de saúde e segurança ocupacional, vírgula. Jornadas exaustivas, vírgula. Jornadas exaustivas, vírgula. Trabalho forçado, vírgula. Se alguém tiver perdido, depois eu dito de novo, tá, pessoal? Trabalho forçado, vírgula. Irregularidade de documentação, trabalhista, vírgula, irregularidade de documentação trabalhista, vírgula.
irregularidade de documentação trabalhista, vírgula, além de servidão por dívidas. Ponto. Além de servidão por dívidas. Ponto. Alguém se perdeu? É isso daí, tá, pessoal? Aí agora a gente vou dar uma explicaçãozinha sobre isso daqui. Todo mundo Você copiou? pode repetir o final, Moacir? O final? Tá, ó. A partir de que, aonde que você se perdeu, Matheus, né? Foi o Matheus? Aonde que você se perdeu? Não? Só o finalzinho. Só o finalzinho? Tá. Ó, eu vou ditar a partir de irregularidade. Irregularidade de documentação trabalhista, vírgula. Além de servidão por dívidas. Ponto. Além de servidão por dívidas. Ponto. Professor, Oi? o senhor pode dizer, eu só preciso saber o que é depois de saúde e segurança, porque eu não consegui anotar. Saúde e segurança ocupacional, vírgula. Saúde e segurança ocupacional, vírgula. É só isso, obrigada. Só isso? Tá bom. Então, pessoal, vamos lá, ó. Então, vocês entenderam que o que eu estava comentando, ou o que a gente estava comentando no comecinho da live, tá? Sobre se existe hoje processo de escravidão, né? Tá aqui, ó. Em pleno século XXI, tá? Porque as pessoas são muito mal remuneradas, tá? Além de péssimas condições de trabalho. E isso daí se caracteriza como uma forma de escravidão, tá? A única diferença, ou né, uma das únicas diferenças, né? É que o trabalhador, ele não pertence não é dono, né? Ele não pertence ao patrão, tá? Ao dono do meio, né? de trabalho, tá? Mas isso daí, hoje em dia, fica configurado, né? Como trabalho escravo, tá? É uma forma de trabalho escravo, que é trabalho análogo à escravidão, tá? Sempre quando vocês ouvirem essa palavra, vocês lembram, tá, o professor falou que são péssimas condições de trabalho, mal remuneração, a falta de inclusão, né, nas leis, né, nos direitos trabalhistas desse trabalhador, tá? Isso daí é trabalho análogo à escravidão. Então, não deixa de ser uma forma de escravidão nos dias de hoje, tá bom, pessoal? A gente pode colocar também indo, né, nos transportando aí para as primeiras, né, para as antigas civilizações, né, que também existiam processo de escravidão, né? Existiam os servos, existiam os escravos. Geralmente, quando havia, né, um conflito entre essas civilizações, a vencedora ganhava, né, ou pegava aquelas pessoas que ele havia vencido, né, daquela outra civilização como escravos, tá? Também existiam civilizações que a sociedade, né, era dividida, né? Então tinha uma faixa da sociedade mais abastada e sempre, né, embaixo lá na cadeia hierárquica estava o escravo, né? Tinha sociedades que essa sociedade não modificava, então quem nascia escravo era escravo para sempre, tá? A gente pode colocar no Egito Antigo, era assim, tá? Então, a gente vê que a condição da escravidão, ela já vem desde quando começou o processo de sedentarismo, tá? De você se fixar em um determinado local, né? E dar início à urbanização, enfim, até chegar no mundo de hoje, né? E até hoje tem um processo de escravidão. Aqui, ó, na página 218,
tem uma parte que fala a escravidão pré-moderna. E está falando sobre diáspora. Eu até comecei a comentar com vocês sobre diáspora, né? Vocês lembram? Vocês lembram na aula passada? Quando eu comentei com vocês de diáspora? Vocês lembram essa palavra, diáspora, o que remete para vocês? O que traz para vocês? Ah, diáspora é... Não sei. Vocês não lembram? Estavam dormindo na aula passada? Eu não, eu tava toda a aula com a câmera ligada, dá para ver plenamente. Então vamos lá, pessoal, ó, diáspora, sempre, quem quiser anotar também isso daí é importante, tá? Ó, diáspora, a própria palavra ela já está falando, é dispersão, e essa dispersão é causada por alguma coisa, ou guerra, ou você foi expulso por algum motivo, tá? Então dispersão, diáspora é dispersão. Então, uma determinada população, uma determinada civilização, ela foi obrigada a sair de um determinado local e ela foi dispersa por várias outras regiões, tá? Isso é uma diáspora. Então, quando a gente fala de diáspora, e no 6º ano vocês tiveram esse tema, tá? Quando falou lá daquela parte da Ásia, né? Do Oriente Médio, lá dos hebreus, tá? Os hebreus tiveram a primeira diáspora, a segunda diáspora, né? Eles foram dispersos, né? Eles foram expulsos das suas terras, né? E se dispersaram por várias cidades da Europa, por exemplo, tá? Então, diáspora é dispersão por algum motivo. Ou eles foram expulsos por conta de conflitos, ou questão étnica, ou várias outras questões a nível social, ou por questões, por guerras mesmo, enfim. Então vamos lá, aqui ó. E na África também existiu, né, uma diáspora, tá? Vamos entender um pouquinho aqui, ó. A diáspora africana começa séculos antes da chegada dos europeus à África. Antes do século 7 depois de Cristo e do início da islamização do continente, a troca de escravos por riqueza já era uma prática, frutos de guerras locais. Então é aquilo que eu estava falando. Na África, pessoal, isso daí é histórico. Sempre teve conflitos internos. Então, uma determinada etnia entrava em conflito com uma outra etnia. A tribo que ganhava, consequentemente, ele escravizava aquela outra tribo que ele havia obtido êxito no conflito, tá? Então, isso daí é histórico. Então, os próprios africanos começaram aquele processo de colonização quando houve a vinda, né, dos escravos aqui para a América, tá? Os próprios africanos, eles ajudavam a escravizar o próprio africano, tá? Porque existiam muitos conflitos lá. Então, vamos supor, a tribo X entrava em conflito com a tribo F. A tribo X ganhava. Opa, aí eles pegavam esses... como eles haviam ganho essa batalha, eles vendiam, né, para os mercadores, aqueles mercadores de escravos, e esses escravos eram trazidos, né, por outras partes do mundo para trabalhar na lavoura, por exemplo, aqui no Brasil da cana-de-açúcar, né, ou nos Estados Unidos lá na lavoura de algodão, tá? Então, sempre lembra disso. Aconteceu diásporas e os escravos fugiam, né? Os membros lá da África, né? Dessas tribos, às vezes fugiam, se dispersavam para outros lugares, né? Para não serem escravizados. Então, a diáspora aconteceu entre os próprios, né? Por conta de conflitos internos entre os próprios membros lá do continente africano, tá bom? Ó. Também a prática do resgate, um prisioneiro importante para alguma sociedade linhageira, quer dizer, de uma determinada linhagem, tá? Por exemplo, um membro, né, ele era sequestrado, eles pegavam esse membro, e esse membro era de uma linhagem que podia ser, sei lá, um rei,
um líder de uma determinada etnia, esse membro, ele era resgatado, né? Inclusive, muitas famílias faziam isso, né? Contratavam pessoas para resgatar. Por quê? Porque ele era uma pessoa importante. Ele podia ser um líder, ele podia ser um rei, ele era de uma linhagem importante. E ele foi pego, né? Ou foi disperso por algum outro motivo nessa época aqui na África. A partir da chegada dos grupos islâmicos, a primeira corrente de dispersão começa a ser construída ligando a região oriental da África a Arábia, né? Lembrando, pessoal, a África, naquela parte setentrional, naquela parte norte, né, deles lá, faz limite, né? Limita-se lá com o Oriente Médio, né? Então é por isso que os árabes, né, eles influenciaram muito na questão cultural aqui na parte da África do Norte, na parte norte, perto lá do deserto do Saara, tá? Próximo ao deserto do Saara. Alguns historiadores apontam para uma corrente pré-islâmica entre essas duas regiões, uma vez que na ocupação do Egito, 642 depois de Cristo, o exército árabe já contava com os mamelucos, escravos militantes de africanos. Pessoal, ó, já é 10h05, daqui a pouco a gente está terminando, tá? A gente vai parar por aqui, tá? Quem quiser anotar aí a página que a gente parou, para me ajudar aí na próxima live. Mas esse tema a gente vai voltar só na outra, depois da provinha, tá? Depois da prova a gente vai voltar aqui nesse tempo. Por isso que eu pediria para vocês anotarem aqui para mim. Então, pessoal, sempre lembrem disso, tá? Que a escravidão não é uma coisa que aconteceu só com o continente africano, com os negros, o continente africano, na América, ou em outras partes da Europa, tá? E da Ásia. É uma coisa que aconteceu ao longo da história da humanidade, tá? Inclusive nos dias de hoje. Então, isso era o que eu tinha separado para falar para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer deixar algum comentário? Alguém quer destacar algum ponto? Tô achando que as meninas hoje estão muito quietinhas, hein? A Ana Clara, ó, a Giovana, não quer falar nada. A Manu. E meninas? Deu para entender? Não, professora, eu não tive nenhuma dúvida a respeito dessa matéria. Tranquilos? Tá bom. Sim. Então, pessoal, ó, semana que vem, tá? A gente eu vou fazer um pequeno resuminho, né, para nossa prova de história, tá? E compareçam lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, entram no chat, tá? Da plataforma, deixa alguma mensagem lá para mim. Tô sempre entrando lá, tô sempre olhando para ver se tem alguma coisa pra gente comentar lá, se vocês comentaram alguma coisa, deixaram alguma dúvida. Façam as atividades, tá, pessoal? Tem umas atividadezinhas que eu deixei lá. Deixei um texto também para vocês lerem, tá? Sobre a escravidão. Peguei de outra fonte. É um texto bacana, não é muito grande, tá? De um site legal que eu gosto, Só História, tá? Que é bem levinho, site bacana, que tem textos bem legais que ajudam a complementar o nosso livro aqui, tá bom? Então, eu desejo para vocês aí uma boa semana, tá? Fiquem com Deus e saúde para nós. Você também, professor. Você também, professor. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. E a Estela não dormiu. Palmas para ela, gente. Tá vendo? Sabia que ela não ia dormir? Não dorme na minha aula. A Estelinha né, Estela? É porque a gente Pra não vocês comunica todos. coisa. Para vocês Mas não é por todos. causa de história, não. Fiquei literalmente muito chateada mesmo. Não, tá vendo? Não dormiu aí, ó. Tá vendo? Tá toda aí dispersa aí. É isso aí, meu. É isso aí. Boa. Hoje é sexta-feira, menina. Vamos... Ai, gente, porque assim aqui tá muito frio. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de ficar jogando Free Fire até 1h da manhã. Tem que estudar, tem que entrar na live de plataforma, redação. né, Gustavo? Depois que você estudar... Não tem aula de redação. Depois Eu sei, que você ia ter, mas eu depois que você estudar... E vai ter história também, que legal. Então.
Depois de que você estudar, ir lá na plataforma, fazer as Professor, atividades, você vai pro Free Fry lá. estudar em segundo lugar, prioridade é a diversão. Prioridade é dormir. Não é. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.